No vídeo de hoje eu vim trazer uma comparação entre dois fundos imobiliários, o MXRF11 e o KNSC11. Qual deles é o melhor fundo? Qual deles tem um preço melhor? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Fala galera, aqui é o Felipe, nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever e deixar o seu like. Ambos os fundos são fundos de papel, ou seja, dentro desses fundos imobiliários eles têm os chamados CRIs, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Isso nada mais é do que uma dívida. Então ambos os fundos emprestam dinheiro para uma terceira pessoa, uma empresa, realizar uma obra imobiliária ou uma compra de algum imóvel, e o fundo empresta o dinheiro para essa empresa e essa empresa vai pagando com juros. Então basicamente os dois fundos eles fazem isso através desse instrumento, o CRI. Então hoje eu vou colocar os dois fundos lado a lado aqui e comparar eles no detalhe. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimentos, é apenas uma análise pessoal. Então a gente vai falar primeiro sobre o MXRF11. Atualmente ele está custando R$ 10,43 cada cota. O valor patrimonial da cota é em torno de 9,84. Isso quer dizer que o P sobre VP, o preço sobre o valor patrimonial, está 1,06. O último rendimento que ele pagou foi de 10 centavos, que dá um rendimento de 0,9% ao mês. Bom, dando uma olhadinha aqui no relatório, esse fundo ele é gerido pela XP Asset, então é um fundo que é gerido pela XP Investimentos. Esse fundo existe desde o ano de 2012, então ele tem praticamente 12 anos aí. Ele tem um patrimônio de líquido de 3.200 milhões e tem mais de 1 milhão de cotistas. Esse é o fundo imobiliário que tem mais cotistas na nossa bolsa brasileira aqui, Mais de 1 milhão. Então vamos olhar aqui como que é o portfólio desse fundo, certo? 70% desse fundo ele está em CRIs, que são os CRIs. Mas esse fundo também tem algumas permutas financeiras, ele tem cota de outros fundos imobiliários, aqui 12%, e tem aqui um caixa de 10%. Então ele tem outras coisinhas aqui além dos CRIs. Se a gente for olhar como que é a distribuição desses CRIs, para quem está emprestando esse dinheiro, 39% é para crédito corporativo, 23% é para residencial e 27% é para comercial. Daqueles 12% de cotas de outros fundos imobiliários que ele tem, aqui ele mostra quais são os fundos, É o SPVJ11, LPLP11, GARI11 e mais alguns aqui. Bom, aqui são os indexadores dos CRIs, as dívidas conforme elas são ajustadas, os indexadores. Então a gente pode perceber que 68% está em IPCA e 32% está em CDI. Então ele é um fundo que ele é um pouco dividido, 68% IPCA, e um pouco menos, que é o CDI, que é 32%. E aqui no fundo ele mostra todos os CRIs, quem são os devedores, as securitizadoras, a duração, a porcentagem. Percebam que o maior CRI que ele tem, ele ocupa 3% aqui do portfólio do fundo. Então realmente é um fundo extremamente bem diversificado, tá? E por último, que eu queria mostrar para vocês é a taxa de administração dele, que ele tem uma taxa de 0,9% ao ano. O próximo fundo é o KNSC11. Atualmente o preço da cota dele está em R$ 9,17. O valor patrimonial da cota é 9,01, então o P sobre o VP está 1,02. Esse fundo, se a gente for olhar o preço sobre o valor patrimonial, está um pouquinho mais barato do que o MXRF11. O último rendimento que o KNSC11 pagou foi de 9 centavos por cota, que dá um rendimento de 0,9% ao mês, que está bem perto do MXRF. Olhando aqui então o relatório do KNSC, ele tem 1,2 bilhão de patrimônio líquido. O MXRF11 tinha 3 bilhões, esse aqui tem 1 bilhão somente. Mas 1 bilhão é um fundo já bem grande. E aqui ele mostra até as taxas médias que o fundo calcula. Então ele tem IPCA mais 8% e CDI mais 3%. Tá? Se a gente for olhar isso aqui, depois eu vou mostrar para vocês a questão do risco. Isso aqui é considerado risco médio, que ele chama de middle risk. Esse fundo existe desde 2020, então ele é um fundo mais novo, um dos fundos mais novos aí da Kinea, e a taxa de administração dele é 1,2% ao ano. Então aqui a alocação, ele tem dos CRIs que tem dentro dele, ele tem 39% que está indexado ao CDI, que é a taxa de ajuste dos juros é CDI, e 55% é de IPCA. Ele tem um pouquinho aqui também de Selic, mas é só 5%, não faz muita diferença. E aqui também ele apresenta todos os CRIs que ele investe, Então tem o número do CRI, tem quem são os devedores, tem as taxas
e tem a porcentagem da carteira. Percebam que o maior CRI aqui, que é o CRI Infinity, ele ocupa 5% da carteira, do portfólio do fundo. Então ele também é um fundo extremamente bem diversificado na questão dos seus CRIs. Eles são fundos que têm as suas semelhanças. Então, os dois são negociados ali na base de R$10. Os dois fazem um meio a meio, né? Eu não diria um meio a meio, mas eles dividem um pouco em PCA, um pouco para CDI. Ambos têm um pouco mais de IPCA nesse momento, né? Qual que é a diferença deles? O MXRF é um fundo que tem mais tempo, que ele é da XP, ele tem mais tempo. E o KNSC, ele é um fundo que ele é mais novo. Ele é de uma gestora muito bem reconhecida, que é a Kinea, mas ele é um fundo mais novo. Questão de preço. Nesse momento o KNSC está um pouco mais barato, que ele está com 1,02 do preço sobre o valor patrimonial. Já o MXRF11 está 1,06, então o MXRF está um pouquinho mais caro. Se eu fosse para escolher um dos dois, hoje, apesar dos dois serem muito bons, ambos são bons, mas hoje eu escolheria o KNSC11. Ambos estão muito parecidos, mas o KNSC está com um preço melhor e eu gosto muito da gestora, a Kinea, porque é uma gestora bem antiga de fundos imobiliários que já provou o seu valor aí. Ok? Mas me conta aqui nos comentários, você teria algum desses dois ou você já tem algum desses dois na sua carteira? No vídeo de hoje é só e a gente se vê na próxima.